Bom dia. Muito obrigado, William, mais uma vez. Obrigado a todo o pessoal da LiveU. É um prazer estar aqui com vocês. Já é o segundo ano consecutivo aqui no Fórum de RH da LiveU. E esse é um prazer muito grande estar aqui, não só como palestrante, mas também como uma das pessoas que praticamente 4 anos está no conselho de diretores de RH da LiveU e apoia tanto o MBA de gestão estratégica de pessoas, assim como várias outras ações da Live. Então, duplamente honrado aqui de estar com vocês nesse segundo dia do evento e também fazer parte da LiveU como conselheiro. Então, bom dia a todos e todas, espero que todos estejam bem, em segurança, saudáveis e provavelmente a maioria em suas casas, né? Então, continue se cuidando. E eu quero comentar, como o William disse, falar um pouquinho do case do Carrefour, como a gente está tocando a nossa transformação digital em recursos humanos, e é um roadmap agora já completou mais de 2 anos, então eu quero comentar um pouquinho sobre essa jornada que a gente teve até agora e como a gente vê um projeto, um roadmap de transformação de recursos humanos e como, efetivamente, a gente vê também os próximos passos de tudo isso. Então, começando, falando rapidamente, né, eu acho que, para falar da complexidade que a gente tem ao fazer um projeto como esse, como não dizer da complexidade que a gente tem como organização em si, né? O Grupo Carrefour Brasil, hoje, ele é o maior varejista alimentar do Brasil, então, com as nossas principais marcas como Carrefour em todos os seus formatos, hipermercado, supermercado, market, o Express e o nosso e-commerce, o Atacadão com os seus formatos de atacarejo, né? E o Carrefour, o Banco Carrefour Soluções Financeiras, que atua com os nossos cartões de marca própria, tanto Atacadão quanto Carrefour. Então, quando a gente olha, nós estamos falando, essa organização, uma organização de mais de 90 mil pessoas e com mais de 2 mil lojistas também nas nossas diversas galerias, nos hipermercados. Nós estamos falando de um ecossistema extremamente complexo, mas que funciona absolutamente conectado. Então, vocês imaginem que para nós da área de recursos humanos já é complexo administrar 90 mil pessoas. Imaginem essas 90 mil pessoas nessas 4 grandes unidades de negócio, o varejo e seus formatos, o Banco Carrefour, o Atacadão, a administração dos shoppings e das galerias e o nosso pessoal de administração de back-office. Então, são realidades tão distintas, tão diferentes, que qualquer projeto de recursos humanos já parte com a necessidade de olhar o todo, customizar ao máximo a nossa atuação como função de recursos humanos. Por outro lado, também mantendo uma consistência com a estratégia de recursos humanos como um todo, né? E esse é o nosso grande desafio quando a gente olha para um projeto como esse que eu vou apresentar, que é o Conecta RH. Então, como é que nós iniciamos toda essa discussão? Então, nós criamos uma área de experiência do colaborador no início de 2018, porque quando nós pensamos uma mudança na nossa plataforma de sistemas, processos e políticas, nós pensamos, vamos fazer ao redor do quê? Nós vamos fazer ao redor, como está mostrando aqui do lado esquerdo, daquele nosso foco de excelência no processo, mas que é a visão interna de RH, como é que é o processo de remuneração, de benefícios, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, comunicação e assim por diante, né, em todos os subsistemas de RH, mas sempre olhando para a nossa necessidade, não para a necessidade dos clientes internos e dos colaboradores, ou a gente vai, como eu mostro aqui do lado direito, através da jornada do colaborador, de como essa experiência do colaborador que se transforma, deixa de ter essa visão nos processos de RH, mas como vão ser esses pontos de contato dos colaboradores em cada um desses processos de RH. E aí eu estou falando desde do momento da atração, quando essa pessoa ainda é o candidato, passando pela admissão, pela integração, por todos os processos de desenvolvimento,
metas, treinamento e desenvolvimento e assim por diante, até o momento da saída e buscando, mesmo no momento da saída, que essa pessoa saia como uma referência, seja de consumidor ou seja de colaborador, e que possa indicar essas outras pessoas para virem para o Carrefour. Então, a gente mudou, foi a primeira grande mudança. Sair dos processos e subsistemas de RH e olhar a jornada do colaborador. E aí, a necessidade de mudança, assim, como toda grande organização, né? Tínhamos um portal transacional de RH, mas que atendia 10% da população, um processo trabalhoso e operacional para os gestores de RH, processos com muita circulação de documentos, né? Imaginem, com esses mais de 600 pontos de venda, 40 mil pessoas no Carrefour, 45 mil pessoas no Atacadão, a quantidade de papel que a gente transaciona, né, de todas essas pessoas. Os sistemas de gestão de pessoas absolutamente desintegrados, com bases múltiplas diferentes, cada subsistema de RH tendo a sua base, a sua realidade, né? E isso eu tenho certeza que isso acontece no Carrefour, a gente não tem essa realidade de inúmeros sistemas, inúmeras bases e bases paralelas, isso infelizmente é uma realidade nossa, né, de recursos humanos. E cada implementação que a gente fazia iria requerer um investimento de tempo e dinheiro muito maior, né, do que se a gente pensasse uma plataforma mais geral e uma plataforma absolutamente integrada. E aí que surge o Conecta RH, para apoiar a mudança cultural, né, com um novo portal de RH, tendo como base uma premissa, né, de digitalização dos processos de recursos humanos, um processo, obviamente, quase que não é nem parceria, simbiose com a área de tecnologia, e alinhamento com compromissos, com comportamentos da nossa transformação cultural, que é até parte de uma plataforma global do Carrefour. E aí, como eu disse, surge o Conecta RH, que nada mais é que um programa, uma plataforma que, através da parceria com a área, todas as áreas especialistas de RH, todos os serviços de recursos humanos, as áreas de tecnologia, para implantar uma nova plataforma, que não é só uma plataforma de sistemas, né? É uma plataforma de gestão de pessoas, com revisão de políticas, de processos, e, obviamente, de sistemas, mas em volta da jornada do colaborador e da melhor experiência para os gestores na administração dos processos de recursos humanos, né? E, obviamente, aqui embaixo, um pouco desses compromissos que eu comentei da nossa transformação cultural. Então, que a gente sempre fala que a gente tem que crescer e ter sucesso juntos. Por ser uma empresa varejista, a gente tem que atender e servir o nosso cliente com paixão. A gente tem que agir com simplicidade. Lembram do modelo, né, extremamente complexo de uma grande organização? Temos que agir com simplicidade. E o orgulho de transformar o nosso negócio. Porque toda essa plataforma de transformação digital, ela não começa em RH. Esse é um dos atributos do nosso plano 2022, que foi iniciado em 2018, para que a gente pudesse transformar a organização num roadmap de 5 anos. Então, a transformação digital já era uma plataforma global, um pilar global dessa transformação, e em recursos humanos, efetivamente, a gente só traduziu essa plataforma, essa transformação digital da organização, no pilar de recursos humanos, para que a gente pudesse suportar essa transformação, essa aceleração digital do Grupo Carrefour aqui no Brasil. E aí, explicando um pouquinho esse roadmap, essa arquitetura, para que vocês possam entender qual foi o racional para a gente desenvolver o início dessa plataforma. Então, a gente começou de baixo para cima. Onde é o embaixo? É a base, que é o nosso motor de folha, né? Então, hoje nós utilizamos o FPW da LG, e é uma ferramenta extremamente ela é interna, então ela é uma ferramenta extremamente estável, com um nível com uma incidência de erros absurdamente pequena. Então, é aquele time que se está ganhando, não se mexe. Então, não queríamos mexer no nosso motor de folha, então mantivemos o FPW da LG, e a partir daí começamos a construir essa plataforma. No segundo layer, a gente tem o portal de RH e esse hub de RH, que é o Employee Central da SAP, né? E este seria este hub, esta ligação entre a folha de pagamento e o layer seguinte. Qual é esse layer seguinte?
esses são alguns dos exemplos que temos aqui, mas a gente procurou ter um híbrido entre a folha que temos, um novo sistema que é o Employee Central da SAP. E aí nós fomos buscar com startups esse terceiro layer. E aí nós conversamos, eu e o Hélio, que é a pessoa da área de experiência do colaborador, que está conosco nesse roadmap desde 2018, o Hélio discutiu e visitou, através de Cubo, Oxigênio, Novabra e o próprio Google, mais de 100 startups. Conversamos com mais de 100 startups para, em cada um desses pontos, descobrir qual seria a melhor solução via startup para as nossas necessidades. Foi aí que a gente foi atrás de qual a melhor ferramenta de recrutamento digital, escolhemos a 99jobs. Para admissão digital, escolhemos a acesso digital. Para o app de serviços, é o Employee Central da SAP. Analytics, uma ferramenta interna, não é uma startup, já foi comprada, mas é o Tableau. Metas e remuneração variável, fechamos com a Apus. Controle de ponto, ainda estamos discutindo com algumas startups para ver a melhor ferramenta. E assim por diante, agora estamos na fase, por exemplo, de ver um chatbot, que já temos uma ferramenta interna em avaliação. O Tamo Junto, a nossa ferramenta de rede social interna, foi uma das primeiras a ser implementadas, e o LMS fechamos no início desse ano com a Crânio. Então, vejam que fizemos este mix entre as soluções standalone de startups com a implantação do Employee Central da UA. E o Employee Central sendo esse integrador, fazendo essa conversa, essa interface entre o que está sendo gerado, né, na folha e o que está sendo, obviamente, também enviado de informação para os demais sistemas. Então, nada mais é que uma camada integradora entre a folha e todas as startups que estão acima desse modelo, né? E, obviamente, toda a inspiração para que a gente pudesse fazer essa plataforma funcionar é o nosso plano de prioridades, né? Todo o nosso plano estratégico de RH, a nossa estrutura de RH tinha que conversar com isso, nosso modelo de atuação de RH tinha que conversar com isso, e, obviamente, toda essa influência nos temas de transformação cultural que a gente tem feito no Carrefour nos últimos anos. Então, é um grande roadmap para que a gente possa, parte, beber dessa fonte da transformação cultural e parte a gente influenciar essa transformação cultural, para que efetivamente a gente conseguisse fazer a transformação digital em recursos humanos. Então, esse é um breve resumo da arquitetura da solução. E aí, quando a gente foi colocar no ar esta forma de implementação, a gente se viu na seguinte questão: como implantaremos? Implantaremos com o modelo de gestão de projeto usual ou trabalharíamos em squads no modelo Agile? E começamos a fazer de maneira, no começo, muito tímida e usando a metodologia, mas foi assim, é uma parte eu falo que é a parte de insucesso, porque aí a gente começou a criar uma squad, fazer todo o movimento, porém, usando a metodologia, mas com mindset antigo. E aí tivemos, em algumas dessas startups, certos problemas de relacionamento entre os times, certos problemas de entrega e prazo, e aí, assim, foi bom porque aí a gente foi ganhando tração à medida em que a gente criava. Para cada um daqueles sistemas das startups, a gente criava uma squad e ia fazendo todas as sprints e todas as entregas dentro dessas squads para que a gente pudesse implementar essas soluções. E aí, dando 2 exemplos, então, no começo, como eu falei, a gente não teve tanto sucesso na gestão das squads e das entregas, mas aí, quando a gente conseguiu ganhar tração, eu falo que um dos ótimos exemplos foi a implantação da ferramenta de remuneração variável, onde, com a Apus, a gente conseguiu fazer uma implementação em 45 dias. Então, e esse é um dos grandes benefícios do modelo quando a gente desenhou lá atrás, em 2018, essa arquitetura, onde a gente queria ter um modelo de implantação muito mais rápido, né? Nas minhas vidas pregressas em outros CNPJs, eu já participei de muita integração de suítes de sistemas de RH, e era aquele negócio: vamos implantar a suíte XPTO, cada módulo demoraremos 6, 8, 10 meses para implantar, até tudo isso estar devidamente implantado, é um roadmap de 1 ano, 2 anos, e ainda assim com muito esforço de tempo e dinheiro. Então, o que a gente quis buscar com essa forma de implementação foi uma forma mais ágil, mais assertiva e que pudesse se encaixar mais na nossa necessidade. Porém,
uma outra coisa que a gente aprendeu muito ao longo do tempo, de todos os squads, de todas as entregas dos projetos, é que nós queríamos fazer a revisão, a implantação do novo sistema, mas também revisitando o processo, a política, para que a gente pudesse dar mais autonomia para os gestores, mais ferramentas na ponta para as pessoas, porque aqui nós estamos falando de ferramentas que, por exemplo, a ferramenta de LMS, de treinamento da Crânio, a gente treinou mais de 40 mil pessoas num treinamento obrigatório do Covid em poucas semanas, né? Chegando num operador de caixa, né? Então, assim, com que ferramenta extremamente rebuscada e que demorasse um ano para se implantar, a gente conseguiria fazer isso, né? Essa implantação da ferramenta LMS da Crânio também foi feita, não foi em 45 dias, mas foi feita em poucos meses, porque também a gente, na pandemia, se viu obrigado a acelerar uma série de investimentos e acelerar uma série de implementações desses sistemas para que pudessem nos apoiar no momento da pandemia. Então, assim, que pena que por um mau motivo, que é a pandemia, mas a gente soube tirar os benefícios especificamente para recursos humanos e para as pessoas, acelerando a implantação de uma série de ferramentas que se mostraram imprescindíveis para o momento da pandemia. E foi isso que a gente acabou fazendo nos primeiros meses de 2020. Então, como eu disse, aqui a gente foi fazendo uma squad por projeto, tendo uma squad central, que tinha o comitê executivo, que tomava todas as decisões, né, que toma até hoje, e dava todos os guides para cada uma dessas squads de maneira independente, com as áreas especialistas de recursos humanos, as áreas técnicas de tecnologia, os product owners dentro de recursos humanos, que pudessem ter uma atuação absolutamente independente de todas as demais squads e de todas as demais entregas do Conecta. Né? Então foi um pouquinho de como a gente conseguiu implementar e sinceramente, a gente ainda está aprendendo e cada nova squad que a gente finaliza, a gente busca aprender, né, com os erros principalmente, para que a gente possa melhorar a forma de trabalho para a próxima squad. Né? Nada mais que parte da metodologia ágil também. Né? Vamos errar fácil, vamos corrigir mais rápido ainda, para que a gente possa implementar as melhores soluções. E comentando um pouquinho, como eu falei, esse é um roadmap, a gente está no ar com esse roadmap desde 2018, mas ele começou em 2018 com toda essa discussão de o que queríamos. Queríamos ir para um switch pronto, absolutamente mais engessado, mas que ia atender a nossa necessidade, mas a gente ia ter que ter um esforço de adaptação muito grande a esse switch. Essa era a decisão fácil e a decisão que até digo assim, que é a prática de mercado. Ou a gente ia para o outro lado, que foi a opção que a gente adotou, para fazer uma solução híbrida, né? Como eu disse, entre as startups e entre esses modelos mais bem consolidados, né, como a SAP, como a LG, e fazendo este mix, esta forma híbrida. Então, optamos por isso e começamos essa implantação ali no final de 2018, ainda através de POCs, né? Começamos, por exemplo, com a 99 e com acesso digital, uma POC para a gente testar no processo de recrutamento digital de ponta a ponta, ou seja, começando o processo de busca das pessoas até a colocação dos dados dessa pessoa que foi aprovada dentro da folha, o quanto a gente conseguiria reduzir de timing de contratação. E a gente saiu lá com um timing de contratação ao redor de 25 dias, né, com uma ambição de reduzir pela metade, pelo menos, mas a ideia era testar se a gente conseguiria reduzir esses 25 dias. E na POC, com as duas empresas, a gente já conseguiu testar que pelo menos em 5 dias a gente conseguiria mudar. E aí a gente fez essa POC, conseguiu aprovar a primeira implantação desse projeto. Depois, mais para frente, eu falo um pouco de resultados, mas só para já dar um spoiler, a gente conseguiu, ao final de um ano de implantação, e obviamente acelerado por conta da pandemia, a gente já conseguiu reduzir 8 dias desse tempo de contratação. Então, saindo dos 25, hoje a gente está lá com algo como 16, 17 dias de contratação, o que, assim, para o varejo, a gente contratando praticamente uma média de 1.500 pessoas por mês,
você fala que você vai reduzir em 8 dias a contratação, isso traz uma eficiência na ponta da loja muito, muito grande. A gente consegue reagir muito mais rápido às necessidades de contratação da loja, ainda mais num momento como esse que, por conta da pandemia, nossas lojas estavam trabalhando a mais de 100% da sua capacidade. Né? E dando um exemplo também da pandemia, em 2 meses, entre março e abril, quando tudo estourou da pandemia e a gente precisou reforçar as equipes de loja, nós conseguimos contratar mais de 5.000 pessoas usando o processo praticamente absolutamente digital. Né? Então, nos deu uma aceleração muito grande de resultado por conta da pandemia. E aí viemos no começo de 2019, olhando as principais soluções, principalmente o que seria esse integrador, e aí definimos pela contratação do Employee Central da SAP, e aí efetivamente fizemos o kickoff deste projeto, que era a maior parte do projeto, em junho de 2018, e deste momento até agora, a gente conseguiu fazer toda a finalização dessa parte de recrutamento digital, admissão digital, a parte de assinatura digital de documentos, uma eficiência muito grande nesses processos mais burocráticos de recursos humanos. Então, por exemplo, para quem está no varejo e sabe bem toda essa loucura que foi esse ano, todo o processo de suspensão de contratos de trabalho, redução de salário e jornada, a gente conseguiu fazer absolutamente tudo de maneira online. Fizemos assinatura de mais de 10.000 contratos e suas renovações, claro, né? Absolutamente online. Coisa que a gente conseguiu acelerar porque a gente já tinha a plataforma andando. Se a gente não tivesse a plataforma andando e já parte como ideia e parte como implementação efetivamente feita, a gente não conseguiria ter toda essa desburocratização de todos os processos de contratação, admissão e assinatura de documentos absolutamente digital. Isso nos deu uma tração com essa redução com a eliminação, no caso, né, da burocracia e todo o trâmite de papéis, a gente não conseguiria fazer se essa plataforma não estivesse devidamente no ar. Né? E aí, no começo de 2019, ainda pré-pandemia, conseguimos fazer a implantação da ferramenta de remuneração variável, que também era uma das dores que tínhamos. A ferramenta era uma ferramenta legada, que tinha sido muito bem elaborada internamente, mas ela trazia vícios de outras épocas, então a gente queria colocar uma ferramenta muito mais leve, muito menos burocrática, e a gente saiu de uma ferramenta onde, na média, as pessoas precisavam de pouco mais de meia hora para preencher suas metas, para fazer todas as confirmações e consolidações de informações, para uma ferramenta que hoje as pessoas colocam suas metas em menos de 5 minutos. Também trouxe um ganho muito grande, tanto para as pessoas, quanto para os gestores no momento de aprovação e cascateamento das metas. Essa também foi, por incrível que pareça, pode parecer que é pouco, mas foi uma mudança relevante que a gente fez no processo de metas, e obviamente a gente vai ver todo o resultado da simplificação e da desburocratização no momento do pagamento do bônus de 2020, né, que geralmente ele corre ali entre os meses de março e abril de todos os anos. Então, essa é uma outra, isso era uma outra implementação que eu gostaria de comentar com vocês do ponto de vista de redução de burocratização. E aí, em maio, a gente conseguiu a implementação da nossa ferramenta de learning, que é a Crânio, eu já comentei, e que a gente conseguiu trabalhar no roadmap que já estava estabelecido, veio a pandemia, conseguimos acelerar e entregamos muito mais do MVP que a gente queria em maio. Como eu disse, né, só o treinamento de Covid, a gente treinou mais de 40.000 pessoas em pouquíssimas semanas. Né? Aí implementamos também, como eu comentei, a ferramenta de assinatura eletrônica, que propiciou esses mais de 10.000 contratos. E, por fim, em agosto, a gente implementou uma ferramenta de gestão de jornada, reserva de mesas, reserva de comida, pratos no refeitório, para que a gente pudesse organizar as nossas ondas de retomada ao escritório. Ainda não retomamos, estamos ainda na segunda onda, fizemos uma onda voluntária, inicialmente, para as pessoas com problema de infra em casa ou de sistemas, e iniciamos o retorno ainda administrado de diretores com um percentual
de até 60% presencial, que é algo que é um ganho não só para a pandemia, mas a gente até já comunicou isso ao mercado, que a gente não vai ter mais jornada 100% presencial. Estimamos que essa jornada vai ter, no máximo, 60% do tempo presencial, e essa ferramenta de gestão de jornada nos ajudou nessa retomada do escritório central na matriz, como eu disse. E aí, comentando mais alguns resultados, quando a gente fala de recrutamento digital, que a gente implementou ali por conta da pandemia, né? A nossa nova ferramenta, nossa nova página na 99 Jobs, nós conseguimos em pouco menos de 2 meses mais de 200 mil pessoas inscritas. Atualmente a gente tem 340 mil pessoas inscritas. Então, assim, foi um assombro. Assim, a gente tinha na pandemia mais de 5 mil vagas entre março e abril. Conseguimos completar essas 5 mil vagas até maio. E assim, a implantação dessa ferramenta nos propiciou uma aceleração muito grande e uma absoluta inexistência de burocracia em todo o processo. E eu falei de mais de 5 mil, nós temos mais de 7 mil contratados já nesse processo e tivemos mais de 760 mil candidaturas. Quando a gente fala da admissão digital, a gente já conseguiu contratar mais de 10 mil pessoas por um processo absolutamente digital. Então, através de um aplicativo, a pessoa tira foto de todos os seus documentos, essa informação sendo tratada dentro dos servidores da acesso digital e indo diretamente via arquivo para a folha de pagamento. Então, imagina que a gente economizou dinheiro do candidato que precisava ir 2, 3 vezes para a loja para entregar documentos. O nosso custo de malote e a burocracia de ficar enviando malote de Manaus para São Paulo para processar a contratação. Então, hoje, essa pessoa coloca no seu aplicativo e a cada X dias a gente tem esse upload das informações diretamente na folha. Isso que acabou reduzindo todo o timing de contratação, como eu disse, de hoje a gente já alcançou 8 dias de redução de contratação. Né? E a gente tinha um receio muito grande com a implantação dessas duas ferramentas por conta da inclusão digital das pessoas. A gente sabia que a gente ia influenciar e acelerar a inclusão digital dessa população. Estou falando de uma população assim, um piso salarial de R$ 1.400. Então, são pessoas que não têm um smartphone com espaço, que não têm tanta familiaridade, né, com algumas ferramentas digitais. E, para nossa surpresa, a gente viu que hoje esse índice está em quase 70% das pessoas concluindo a digitalização desses documentos em até 2 dias. Este processo demorava 1 semana só da parte de documentação, e tivemos mais de retornos assim de redução de custo e de qualidade de vida para esses candidatos, assim, retornos, feedbacks extremamente positivos. E como eu disse, a gente reduziu em 8 dias o prazo de admissão. Falando de ensino à distância, a gente já teve mais de 12 treinamentos publicados, 200 mil acessos aos nossos treinamentos em 140 dias, e hoje a gente já teve mais de 65 mil pessoas com treinamentos concluídos na ferramenta. E aí, quando a gente fala de assinatura eletrônica, como eu disse antes, quase 15 mil documentos assinados eletronicamente, e o incrível, assim, mais de 40%, nós estamos chegando perto dos 50%, de documentos assinados em até 2 horas. Então, vocês imaginem, assim, quando nós vimos esses números, falamos, bom, estamos fazendo parte dessa transformação digital, não só para nós como RH, mas, assim, apoiando as pessoas a cada vez mais estarem nesse mundo digital, o que demoraria anos e anos ainda se a gente considerasse todo o nosso timing de contratação das pessoas. E, por outro lado, só finalizando, a parte de gestão de jornadas, a gente teve mais de 50 mil acessos na ferramenta e com mais de 3 mil acessos atualmente. Tá? E, por fim, só fechando aqui, tenho mais 40 segundos, William, vou fechar aqui no horário. Então, falando um pouquinho de outros benefícios que foram alcançados, alguns desses benefícios eles são mais, assim, não são tão mensuráveis como esses números que eu passei para vocês, mas a questão de centralizar as bases, qualidade e integridade das informações, a parte de mobilidade, acessibilidade e agilidade na execução desses processos, e de maneira, né, como eu falei, de maneira digital, com autosserviço, eliminando burocracia desde o candidato
até as burocracias de gestores e folha, redução de tempo de admissão, já comentei, um empoderamento maior, que é o que a gente queria dos gestores em relação aos processos de RH, porque como os processos ficaram mais ágeis e menos burocráticos, antes eram processos que o RH via mais e a gente terceirizava esse trabalho para os gestores. Hoje a coisa está muito mais clean e muito mais fácil de se fazer. E por fim, obviamente, né, como eu disse antes, apoiar essa transformação digital, a transformação cultural, que é um dos nossos pilares desse plano que a gente tem, como eu falei, do Carrefour 2022, que é, além de ser parte da transição alimentar do mundo e a gente trazer comida de qualidade e com preços acessíveis a todo mundo, é também fazer parte dessa transformação digital das pessoas, inclusão, por não dizer inclusão digital das pessoas. Então, é um pouco o fechamento que eu queria dar, falando assim, como um projeto de RH pode desburocratizar, deixar a nossa estrutura mais voltada para a estratégia, fazendo investimento em sistemas, em processos, em políticas mais leves, dando autonomia para os gestores e facilidade para as pessoas, né, acelerando essa inclusão digital de todo mundo e, ao mesmo tempo, apoiando a estratégia global da organização de aceleração dos seus resultados. Então, é um pouco do que eu queria dividir com vocês hoje do nosso roadmap e de como a gente viu todo esse processo de desburocratização e digitalização da RH. E agora eu estou à disposição para eventuais perguntas. Eu coloquei também meu QR Code aí, essa apresentação depois vai circular a todos vocês. Estou à disposição para contatos através do LinkedIn.